Tenho certeza que você não faz ideia do tamanho e da gravidade dos crimes cometidos pelos comunistas em suas revoluções pelo mundo. Fica aqui comigo, você vai se surpreender com as coisas que eu vou te dizer nesse vídeo. O século XX podia ser chamado sem medo de errar, o século de violência. O Império Otomano e o genocídio dos armênios, a Alemanha nazista contra os judeus e ciganos, a Itália fascista contra os etíopes, entre outros casos, estão na lista infame de crimes contra a humanidade. Nenhum desses, porém, foi capaz de superar o poder de eliminar vida humana dos comunistas em suas revoluções pelo mundo. O comunismo se destaca por ter conseguido implementar suas ideologias moedoras de carne de opositores nos 4 grandes continentes do mundo e neles deixar um rastro de sangue, maldade, perversidade e desprezo pela vida humana, além do terror como modo de governo. A máquina de matança em massa visava garantir ou a conquista de uma nação pelos revolucionários comunistas, ou, como consequência dessa, a manutenção do regime e a aculturação necessária para que o regime permanecesse. Depois de consolidado a preço de muito sangue, censuravam todos os meios de comunicação, controlavam as fronteiras, entrada e saída de pessoas, e expulsavam os dissidentes ou insatisfeitos. De toda forma, em um sistema comunista, muito dificilmente o povo teria coragem para se insurgir, para se rebelar, pela memória do terror vivido por seus antepassados. Medo, pânico e subserviência irracional são características comuns encontradas nos povos sob o peso da moenda comunista. A crueldade necessária, somado a um senso perverso de vale tudo pelo regime, criou territórios sangrentos e personagens colecionadores de recordes de mortes nas costas. Nomes como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Pol Pot, Agostinho Neto, Fidel Castro, Che Guevara ficaram famosos por seus feitos. Não, é claro que não por terem tirado seu povo da miséria, ou por tê-los feito prosperar, por tê-los dado liberdade, ou cuidado dos seus filhos. Muito pelo contrário. Os filhos foram mortos. A modernidade não chegou. A fome transformou-se em um estilo de vida. O silêncio, o melhor de todos os discursos. Todas as promessas de vida perfeita e sociedade ideal não chegaram. Incrivelmente, mesmo após o pesadelo que esse sonho se tornou, há quem hoje ainda queira a tal revolução brasileira. Ainda hoje existem partidos políticos que cultivam a ideia da revolução proletariada. Hoje seria dos trabalhadores. PCB, PCO, PCdoB, PSTU, P, são alguns dos partidos que ainda nutrem essa ideia. Nós temos até ministro do STF comunista. Em segundo lugar, obviamente, como socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. Parece brincadeira, mas não é. A aceitação da desculpa esfarrapada para justificar as atrocidades num regime é ridícula. Eles dizem, não, eu estava obedecendo à Constituição do meu país, ou então era um ato de governo. Coincidência ou não, os generais do Terceiro Reich, da Alemanha nazista, quando julgados no Tribunal Penal Internacional de Nuremberg, diziam a mesma coisa sobre os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. É a mesma tática, é o mesmo discurso. Fuzilamento, enforcamento, afogamento, espancamento, gás de combate, veneno, uns acidentes de automóvel muito estranhos, trabalhos forçados, entre muitos outros modelos de massacre e destruição por eles foram aplicados. A escassez de material comprobatório para uma estimativa mais precisa são o modus operandi desse tipo de regime. Eles escondem tudo, procuram encobrir seus feitos, sabendo que se um dia forem derrotados, os documentos encontrados poderão pagar em tribunais internacionais por seus crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A mentira é o seu método. Mesmo estimado, os números são absurdos. 20 milhões de mortos aproximadamente na União Soviética, 65 milhões na China, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 1 milhão no leste europeu, 150 mil mais ou menos na América Latina, 1,7 milhão em África, 1,5 milhão no Afeganistão. É uma lista terrível. Aproximadamente 100 milhões de mortos no somatório disso tudo. Para além do comunismo filosófico, do campo das ideias, existe um comunismo real, fruto da tentativa de colocar em prática essas ideias. No mundo real, esses resultados são terríveis. Por onde passaram? O vermelho das bandeiras se transformou no vermelho de sangue de pessoas que tão somente discordavam de alguma maneira desse pesadelo que alguns tentavam vender como o sonho do mundo ideal. O comunismo nunca funcionou e nunca vai funcionar. Sua melhor contribuição para a humanidade é permitir que nós possamos conhecer quem é aquele que jura querer transformar o mundo através de uma ideologia que eles mesmos não são capazes de tornar real em suas próprias vidas. Hipócritas, portanto. Comunistas falam de solidariedade, mas não aplicam a solidariedade.
Quando você viu um pregador do amor comunista aos pobres mergulhando nas mazelas da sociedade para ajudar sem esperar nada em troca? Quando foi que um revolucionário comunista, desses artistas que a gente está acostumado a ver, deixou de enriquecer às custas da pobreza, da miséria do povo que juravam defender? Veja os ditadores, veja os líderes partidários. Se você gostou desse vídeo e achou interessante, curta, comenta, porque assim eu vou saber que vocês gostaram e vou continuar gravando outros vídeos com mais informações sobre o comunismo ou assuntos correlacionados. Também compartilhe para que outras pessoas possam conhecer a verdade sobre o comunismo e que não sejam nunca mais enganados por esses falsos discursos.